Fala pessoal, então eu estou começando aqui esse projeto no YouTube. Espero que vocês gostem. Por favor, curtam, compartilhem, façam comentários positivos, negativos e tal. E a ideia é sempre estar trazendo algum tema assim legal, um pouco técnico para a gente conseguir conversar, tá? Eu vou trazer temas que me chamaram a atenção quando eu estava começando no mercado financeiro e começando a estudar economia e que eu às vezes posso ter tido um pouco de dificuldade para entender no começo. E a ideia é sempre mastigá-los aqui ao máximo para tentar democratizar esse conhecimento, tá? É, Vamos falar agora sobre a estrutura termo da curva de juros, uma coisa bem legal para você entender o nosso país, a nossa economia, o valor do dinheiro ao longo do tempo, é bem interessante. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que a curva de juros abriu, a curva de juros fechou, né? Ou até que ela inverteu e que isso aí é um sinal para a gente ficar um pouco preocupado. Mas o que é difícil assim a gente realmente entender é o que é que essa curva quer dizer, como é que ela é construída e por que ela é tão importante para a economia e para os nossos investimentos. É exatamente isso que eu vou tentar mostrar aqui hoje, tá? A curva de juros é basicamente um gráfico que mostra qual remuneração o mercado está exigindo hoje para emprestar dinheiro em diferentes prazos. Ela pode mostrar, por exemplo, quanto o mercado está exigindo para emprestar dinheiro por 1 ano, 2 anos, 10 anos. Na prática, ela representa a remuneração anual exigida pelo mercado para cada vencimento. Para facilitar o entendimento, vou começar com o tesouro prefixado. Imagine que você entre hoje no mercado secundário para comprar um tesouro prefixado com vencimento daqui a 10 anos. Se ele tivesse sendo negociado com a taxa de 10% ao ano, significa que naquele momento o mercado está exigindo aproximadamente essa remuneração anual para emprestar dinheiro até aquele vencimento. Agora imagine que o tesouro prefixado com vencimento em apenas 5 anos esteja rendendo 12% ao ano. Nesse caso, o mercado está exigindo uma remuneração maior para um prazo menor. Quando você coloca lado a lado as taxas negociadas para todos os vencimentos, começa a aparecer o desenho da curva de juros. Mas essa explicação aqui que eu passei foi uma grande simplificação. Na prática, a curva não é construída simplesmente pegando as taxas dos tesouros prefixados. Daqui a pouco eu explico melhor como é que ela é construída. E aí nasce uma outra pergunta. Existe apenas então uma curva de juros, ou a curva de juros do tesouro prefixado é a principal? Não. Quando o mercado fala simplesmente em curva de juros, normalmente ele está se referindo à curva DI, que é a principal referência dos juros nominais no Brasil. Mas ela não é única. Também existem outras curvas de juros, como eu falei. Tem a curva do título prefixado, tem a curva dos títulos indexados ao IPCA+, que é conhecida como a curva de juros reais, tem a curva de crédito privado, tem a curva de dólar, por exemplo, entre outras. O que não falta é curva para existir. O importante só é que a gente saiba de qual a gente está falando quando a gente estiver falando sobre alguma coisa, né? Para a gente ter em mente qual é a avaliação que a gente vai fazer. Nesse vídeo, sempre que eu falar em curva de juros, eu estarei me referindo à curva DI, a não ser que eu faça uma explicação dizendo que não é sobre essa curva que eu estou falando, mas é, normalmente vai ser, porque ela é a principal curva de referência utilizada pelo nosso mercado financeiro. Então, faz sentido assim eu estar me referindo sempre a ela. E no intuito de mastigar bem esse tema, eu quero começar com um conceito mais básico ainda, que é o que é o DI. Porque se a gente vai falar sobre a curva DI, vamos tentar entender o que é o DI. Todo santo dia, alguns bancos fecham caixa com sobra de dinheiro e outros fecham com falta de dinheiro. Para equilibrar isso, os bancos com sobra emprestam dinheiro para os bancos com falta, por um prazo curtíssimo, geralmente de um dia. Esses empréstimos entre bancos são os depósitos interfinanceiros, ou seja, o DI. E a taxa média cobrada nesses depósitos interfinanceiros é praticamente idêntica ao CDI, que é a principal referência de juros de renda fixa no Brasil, que é aquela taxa que você vê em todo CDB, todo LCI, todo investimento por aí. Como o Banco Central controla a Selic, ele acaba influenciando diretamente essas taxas de curto prazo. Mas aqui surge uma dúvida muito interessante. Se o DI é uma taxa praticamente diária, como pode existir uma curva DI de 5 anos, 10 anos ou 20 anos? O que é que o DI futuro realmente está negociando? E é aqui que eu me confundi muito no começo e hoje em dia ficou muito claro para mim. O contrato futuro de DI não negocia qual será o CDI em um dia específico do futuro. Você não consegue negociar quanto será o CDI exatamente daqui a 3 anos. O que ele negocia
é uma taxa anual equivalente ao CDI acumulado entre hoje e o vencimento daquele contrato. Esse detalhe muda completamente a forma de enxergar a curva. Imagine um contrato de DI com vencimento daqui a 3 anos. Se ele estiver sendo negociado a 13% ao ano, isso não significa que o CDI será exatamente 13% daqui a 3 anos. Significa que o mercado está precificando que todo o CDI acumulado entre hoje e aquele vencimento equivale a uma rentabilidade anual de aproximadamente 13%. Em outras palavras, o contrato resume em uma única taxa anual equivalente toda a expectativa do mercado para a trajetória dos juros durante aquele período. Ou seja, ele não está dizendo quanto será o CDI em uma data específica. Ele está resumindo em uma única taxa anual equivalente todo o comportamento esperado do CDI entre hoje e o vencimento do contrato. É justamente por isso que conseguimos ter contratos para diversos vencimentos. A gente consegue ter contrato para vencimento de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu nem sei, na verdade, qual é o vencimento maior que a gente consegue chegar. E observando todos esses contratos ao mesmo tempo, é a partir daí que a gente consegue construir uma curva. Porque a gente vai ter os contratos de DI e a partir deles, verificando todos os vencimentos, a gente consegue construir a curva. Então, a curva DI é um investimento, é um ativo, né? Era outra dúvida que eu tinha antes também. Não. Essa é uma das maiores confusões de quem está começando a estudar a curva de juros, estrutura termo da curva de juros. A curva DI não é um ativo financeiro. Não tem como você ver lá ela e negociar uma compra de CDB utilizando a curva de juros, a estrutura termo da curva de juros do DI futuro, por exemplo. Ela é uma referência. Ela mostra como o mercado está precificando os juros para diferentes vencimentos. Se você quiser investir, você precisa comprar um ativo. Um tesouro prefixado, IPCA+, CDB, LCI, LCA, LCD, debênture. Esses ativos são precificados utilizando essa estrutura de juros como referência. Agora, se você quiser operar a expectativa da alta ou queda dos juros, aí sim você utiliza os contratos futuros do DI. Mas perceba a diferença. Quando você compra um tesouro prefixado, você está comprando um título. Quando você opera DI futuro, você não está comprando um título. Você está negociando um derivativo, cuja cotação reflete a expectativa do mercado para a trajetória futura dos juros. Tá? E aí você pode fazer uma especulação, você pode ter uma avaliação específica do mercado, qualquer coisa do tipo. E agora, entendendo já mais ou menos o que é essa curva dos juros, a estrutura termo da curva de juros, vem a pergunta: como essa curva é construída? Até aqui eu simplifiquei bastante para facilitar o entendimento. Agora vamos ver como ela realmente nasce. O mercado começa observando os preços negociados dos principais instrumentos de renda fixa. A gente já vai falar sobre os fatores que influenciam esses preços, tá? Mais para frente. Ou seja, o mercado começa observando os preços dos principais títulos, tipo título público negociado no mercado secundário, contratos futuros de DI, e a partir desses preços calcula-se o Yield to Maturity, ou YTM, como o pessoal chama, que representa a taxa média anual de retorno implícita em cada instrumento, caso ele seja carregado até o vencimento. Depois entra uma técnica matemática chamada de bootstrapping, que não é uma taxa e não é um indicador, é uma ferramenta, um procedimento matemático que a gente utiliza para transformar essas taxas implícitas na chamada curva spot, que representa a estrutura termo da curva de juros utilizada como referência pelo mercado. Ou seja, de forma bastante simplificada, o processo acontece assim: os investidores, através da expectativa do DI futuro e do prêmio de risco, vão comprar e vender os títulos, levando em conta esses dois fatores. A partir disso daí, os preços serão construídos, os preços serão formados. Depois disso, você vai lá e vai verificar os yields implícitos que são encontrados naqueles títulos. É feito o bootstrapping e se encontra a curva spot. Ou seja, as pessoas negociam, os preços são formados, o yield é encontrado, é feito o bootstrap e a partir daí é desenhada a curva spot. É justamente essa curva spot que serve como principal referência para precificar praticamente toda a renda fixa brasileira. Ou seja, você não compra curva, você compra ativos que são precificados utilizando essa curva como referência. E agora que a gente já entendeu de onde ela nasce, surge a pergunta mais importante de todas: por que ela normalmente é ascendente, né? Que é essa curva daqui de cima?
que é a curva crescente, né? E essa é uma resposta bastante intuitiva. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro emprestado com alguém, maior é a incerteza. E daqui a um ano você não sabe exatamente como é que vão estar as condições. A inflação, a economia, a política monetária, tudo muda. Agora imagine tentar prever tudo isso para daqui a 10 ou 20 anos. A incerteza é muito maior. Naturalmente, quem empresta dinheiro por mais tempo exige uma remuneração maior. E é por isso que normalmente a curva tem um formato ascendente. Quanto maior o prazo, maior tende a ser a taxa exigida pelo mercado. Essa aí é o que a gente conhece como a curva normal, né? Que é em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é ela que a gente encontra. Mas a curva não depende apenas do tempo. Na verdade, ela é formada por dois componentes. O primeiro componente é a trajetória dos juros de curto prazo que o mercado está precificando para os próximos anos. Ou seja, simplificando, o mercado tenta precificar como acredita que a Selic e, consequentemente, o CDI devem evoluir ao longo de todo aquele período. Perceba que eu falei ao longo do período e não em uma data específica. Lembra do contrato futuro de DI? Ele resume justamente isso. Ele transforma toda a trajetória esperada dos juros em uma única taxa anual equivalente. É por isso que um contrato de DI para 3 anos não representa qual será o CDI exatamente daqui a 3 anos. Ele representa a taxa anual equivalente ao comportamento esperado do CDI entre hoje e aquele vencimento. Esse é o primeiro componente da curva. O segundo componente é o chamado prêmio de prazo, também conhecido como Term Premium. Esse prêmio de prazo representa uma remuneração adicional que o investidor exige simplesmente por emprestar dinheiro durante muito tempo. Mesmo que duas pessoas esperassem exatamente a mesma trajetória para a Selic, quem empresta dinheiro por 10 anos continua correndo muito mais risco do que quem empresta por apenas um ano. Afinal, durante esse período, podem acontecer inúmeras coisas. Mudanças fiscais, crises políticas, guerra, qualquer coisa pode acontecer e isso vai mexer muito com a sua perspectiva de futuro de risco que você vai correr para deixar aquele dinheiro travado. E como ninguém consegue prever tudo isso com certeza, o mercado normalmente exige uma remuneração adicional. Esse é justamente o prêmio de prazo. Então, a taxa longa da estrutura termo de juros é, no fundo, o resultado da trajetória de juros de curto prazo que o mercado está precificando ao longo de todo aquele período, fortemente influenciada pela expectativa para a Selic e para o CDI, acrescida do prêmio de prazo. De forma resumida, a taxa longa é expectativa para a trajetória de juros mais o prêmio de prazo. É exatamente por isso que, às vezes, a curva se comporta de um jeito que parece completamente contraintuitivo. Porque um desses componentes pode pesar mais do que o outro. Então não tem assim uma regra que se tal coisa acontecer vai ser assim, se tal coisa acontecer vai ser assado. A curva de juros ela está praticamente representando o comportamento de todo o mercado. E nem sempre a gente vai conseguir entender tudo que está na cabeça das pessoas. Mas tem uma coisa que dá para a gente tentar entender. Por exemplo, a curva invertida. Você provavelmente já ouviu aqui, perdão, alguém dizer que quando a curva de juros inverte, vem a recessão. E isso gera uma dúvida. Se está vindo uma crise, o risco não deveria aumentar? Então por que que os juros longos caem, já que normalmente as pessoas querem ser melhor recompensadas por assumir mais risco, né? Isso parece uma contradição, mas não é. Imagine que o mercado comece a acreditar que a economia vai desacelerar bastante. Se a economia desacelerar, se isso acontecer, é provável que o Banco Central reduza a Selic para estimular novamente a atividade econômica. Essa expectativa muda completamente a trajetória dos juros que o mercado está precificando para os próximos anos. Tem um peso muito forte. Lembra que esse era justamente um dos dois componentes da curva? Então, mesmo que exista um prêmio de prazo tentando puxar os juros longos para cima, a expectativa de vários anos de Selic mais baixa pode ser tão forte que acabe predominando. É justamente por isso que em determinados momentos os juros longos ficam menores do que os juros curtos. A curva se inverte. Historicamente, isso costuma anteceder recessões. Não porque a curva consiga prever o futuro, mas porque ela resume o que o mercado está precificando naquele momento, naquele cenário. Existe ainda um efeito que parece ser mais estranho. Quando o mercado começa a enxergar uma possível crise, investidores normalmente passam a procurar ativos considerados mais seguros.
Esse movimento é conhecido como Flight to Safety, ou em português, fuga para ativos seguros. É comum que investidores vendam ativos considerados mais arriscados e passem a comprar títulos considerados mais seguros, como títulos públicos soberanos de alta qualidade. Quanto mais gente compra esses títulos, maior fica o preço deles. E como o preço e o yield andam em direções opostas, os yields caem. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Não é porque esses títulos ficaram mais caros que a curva de juros caiu. Os dois movimentos normalmente acontecem pela mesma razão. Quando investidores passam a buscar segurança, isso normalmente significa que o mercado está enxergando uma desaceleração econômica ou um aumento de incertezas. E se a economia deve desacelerar, cresce também a expectativa de que o Banco Central reduza a Selic para estimular novamente a atividade. É justamente essa mudança na expectativa para a trajetória futura dos juros que ajuda a derrubar a curva de juros. Ou seja, não existe uma relação direta de causa e efeito entre o preço dos títulos públicos e curva DI. Os dois estão apenas reagindo ao mesmo evento econômico. Essa é uma distinção muito importante. Enquanto isso, os ativos considerados mais arriscados fazem exatamente o movimento contrário. Como menos investidores querem comprá-los, seus preços caem e o yield sobe. Ou seja, para convencer alguém a investir neles, o mercado passa a exigir uma remuneração maior. E no nosso Brasilzão ainda existe uma camada a mais. Até aqui parece que a curva depende apenas da expectativa para a Selic, mas isso não é verdade, principalmente no Brasil. Aqui existe um fator que pesa muito sobre os juros de longo prazo, que é o risco fiscal. Imagine dois cenários. No primeiro, o governo mantém as contas públicas relativamente equilibradas, a dívida cresce de forma sustentável e a inflação permanece controlada. Nesse cenário, o investidor se sente mais confortável para emprestar dinheiro por 10 ou 20 anos. O prêmio de prazo tende a diminuir. Agora imagine o cenário contrário. O governo aumenta muito os gastos, a dívida pública cresce rapidamente, o mercado começa a duvidar da sustentabilidade das contas públicas. Mesmo que a expectativa para a Selic praticamente não mude, o investidor passa a exigir uma remuneração maior para emprestar dinheiro por muitos anos. Não porque ele espere uma Selic muito diferente, mas porque aumentou a incerteza. É exatamente isso que faz o prêmio de prazo subir. E é por isso que, no Brasil, notícias sobre os gastos públicos, déficit fiscal, dívida pública, arcabouço fiscal, costuma mexer muito mais com a ponta longa da curva de juros do que com a ponta curta. A ponta curta continua sendo fortemente influenciada pela expectativa para a política monetária do Banco Central. E já a ponta longa incorpora, além disso, toda a percepção do risco fiscal do país. É justamente por isso que no Brasil, às vezes, vemos os juros longos subirem mesmo quando a expectativa para a Selic praticamente não mudou. Chegando ao fim, pessoal, um erro comum que eu queria deixar claro aqui é que muita gente acha que a curva prevê recessões. E na verdade não é exatamente isso, ela não pode prever o futuro. Ela apenas mostra como o mercado está precificando todas as informações disponíveis nesse momento. Ela é uma fotografia das expectativas atuais dos investidores. E expectativas mudam o tempo todo. Se amanhã surgiu uma notícia completamente inesperada, a curva muda junto. Por isso, a curva de juros não deve ser utilizada como uma bola de cristal. Ela não diz exatamente o que vai acontecer. Ela apenas mostra o que o mercado acredita naquele instante. E é justamente por isso que ela é tão importante. Ela resume em um único gráfico milhões de negociações realizadas diariamente por bancos, gestores, empresas e investidores. Cada contrato de DI negociado, cada título comprado ou vendido, cada mudança de posição de um gestor, tudo isso é incorporado aos preços. E esses preços acabam formando a curva. Beleza, gente? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito confuso. Deixa aí comentário, qualquer coisa aí para eu poder melhorar. Uma coisa legal, uma coisa baixa astral. Fiquem à vontade. Valeu?